Bom dia. Sistema estético sequencial. Um modelo para a intermediação do processo criativo no ambiente presencial e virtual. Neste relato, apresentamos um experimento metodológico em que o processo de criação vivido pelo artista é problematizado entre um grupo de estudantes do curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande. O sistema estético sequencial é um percurso de criação estruturado a partir de situações e discussão de ideias como parte de um questionamento da realidade em que os estudantes são motivados a formular e resolver problemas utilizando o pensamento lógico, criativo, intuitivo e sua capacidade crítica. Concebe-se um modelo a partir de 3 recorrentes fases: concepção da ideia, tradução da ideia em imagem e processamento da imagem pela análise combinatória. Sua fundamentação corresponde a conhecimentos encontrados e ou compartilhados em diversas áreas como a educação, artes, matemática, psicologia e a filosofia. O trabalho final é um documento que registra uma acumulação de ideias composta pelos modelos mentais e mapas cognitivos do indivíduo e do grupo. A invenção e aproveitamento de técnicas associadas aos fenômenos da percepção humana têm sido registradas por artistas e estudiosos ao longo da história. Foi a partir das tendências modernistas e o surgimento da psicologia que os artistas buscaram novos meios de abordagem da arte. Segundo Gombrich, a arte moderna encontrou uma nova função ao servir como campo de provas para novos modelos de combinação de formas e padrões. Para Argan, o novo modelo está diretamente ligado à concepção e função da composição do quadro, que não seja mais considerado como uma tela onde se projeta a imagem, e sim um campo de forças em interação que formam ou organizam a imagem. A potência do modelo SES está associado às diferentes formas de agir e modos de pensar do estudante condicionado à formulação e resolução de problemas como estratégia para a negociação de novos sentidos. Assim, estabelece uma linha de raciocínio de pesquisa que parte do conhecimento existente como subsídio para a produção de conhecimento novo. O modelo trabalha com uma abordagem de ensino construtivista com aplicações interdisciplinares, que visa desenvolver a capacidade dos alunos de construir ideias e aplicar conceitos para chegar a um senso crítico a partir da própria experimentação. A aula é visto como um evento, caracterizado por um jogo que evolui dentro de um contexto conceituado por Vygotsky como a zona de desenvolvimento proximal. O professor assume o papel de mediador na exploração de uma matéria pelos alunos, centrada na confecção de um painel em forma de grade. O sistema do modelo se forma pela ação e interdependência dos processos engendrados no seu construto, formando um todo. Partindo da suposição de que a obra artística começa sua evolução a partir da construção de um objeto, que a princípio é desconhecido, conclui-se que é necessário estabelecer as relações e os valores entre seus componentes para então formar uma coerência maior à obra. Considera-se esse percurso da SES a partir de uma espiral de criação composta pelas seguintes etapas: ideia, ação, resultado, análise e retroalimentação. A cada espaço delimitado pelas linhas da grade e dada uma função de célula germinal. A célula germinal funciona como suporte gerador da ideia, ou seja, um núcleo de informação que aciona um princípio. Hegel traça um paralelo entre o pressuposto desenvolvimento em potencial de um germe orgânico e o desdobramento histórico do espírito. Assim como o germe contém em si toda a natureza da árvore, o sabor e a forma de seu fruto,
os primeiros vestígios do espírito virtualmente contêm o conjunto da história. Uma semente gera uma árvore, uma célula gera um corpo. O princípio foi usado de forma instrumental por Davidov na sua abordagem metodológica da ascensão do abstrato ao concreto. Estudantes usam a estratégia de um núcleo para apurar e registrar as características subjacentes de um assunto em discussão, empregando-o como base para a interpretação conceitual de fenômenos concretos. Cada fase na elaboração do painel representa um estágio na ascensão do abstrato ao concreto, formando um crescente ciclo de criação durante o qual o objeto e o sujeito se transformam. Ideias são concebidas e amadurecidas em discussões dinâmicas por parte do grupo, a partir de uma leitura da imagem. A leitura tem a finalidade de familiarizar o olhar de forma crítica com sua significância e aguçar a capacidade analítica e sensorial do aluno no sentido de desfrutar a experiência e ganhar subsídios que poderão dar razão a uma ideia nova. A tradução da ideia em imagem ocorre a partir de um processo de concretização da forma. A informação obtida durante essa discussão provoca uma modificação da imagem provindo da ideia anterior, que é reciclada, formando uma ideia nova. Neste exemplo, houve uma associação primária entre a imagem de um quadrado e a ideia de um triângulo. O tipo, tamanho e posição do triângulo dentro da célula são estabelecidos por meio de uma discussão que tenta contextualizar a ideia original. Agora, os alunos estabelecem uma sequência para a evolução da ideia que será encaminhada pela grade. A sequência constrói-se pela ligação de uma posição com uma suposição. O desdobramento da sequência na grade desencadeia um processo de ordenação determinista das ideias dos alunos, resultando na recomposição gráfica e significação nova de cada célula. Aqui apresentamos a criação e simulação virtual de uma ideia e seu desdobramento algorítmico em duas sequências, utilizando a análise combinatória. Formas podem ser escolhidas e tratadas pelos alunos para formar uma sequência coerente. A leitura do painel se forma pela identificação subjetiva dos elementos gráficos unidos pela significância da configuração, que assim faz perceptível a formação de diversos padrões. Os alunos observam a revelação e as consequências de suas ideias e ações que têm implicações, sentidos e aplicações, estabelecendo uma espécie de linha de produção. Da simulação virtual ao hands-on, preparação do suporte. O painel é constituído sobre um suporte de papel. A relativa simplicidade de execução e o baixo custo envolvido nesta tarefa não desmente o resultado que se alcance, provocando grande impacto visual, pois os alunos conseguem erguer uma superfície tridimensional, um espaço bem maior do que seus próprios corpos. As células são demarcadas dobrando o papel. Neste momento, introduzimos a noção de célula germinal como a geradora de um corpo. O tema. Na fase de concepção da ideia, os estudantes são estimulados a consultar diversas fontes de informações, como a internet, livros e relatos, etc. Situado sobre o tema, o grupo avança para a fase da tradução da ideia em uma imagem conceitual síntese. A ideia é sintetizada em um signo a ser incorporado ao painel. Os objetivos e natureza das pesquisas realizadas são determinados por sua relevância diante do contexto temático selecionado. Considerações finais. Os sistemas estéticos sequenciais tornaram-se uma proposta metodológica para aplicação na sala de aula na área de artes visuais, objetivando reforçar a capacidade do aluno de estruturar seus processos intelectuais e como uma prática de interação em grupos, cujos integrantes dispõem de capacidades e níveis de desenvolvimento diferenciados. Os sistemas permitem que os alunos criem os próprios conceitos, enfatizando o processo em vez do produto,
formando uma composição em que a contribuição de uma interage e é valorizado pela contribuição da outra. O desenvolvimento dos conteúdos de outras disciplinas pode se viabilizar pelo desenvolvimento de roteiros temáticos para atender objetivos específicos de determinados cursos. Obrigado.